Bom, hoje é um dia especial. Hoje é o dia do meu aniversário. E eu decidi fazer uma dinâmica interessante hoje. Ao invés de utilizar esse carinha aqui, que é o meu atual diário de gratidão, eu resolvi pegar alguns books antigos que eu tenho aqui de coisas passadas. E aí dar uma lida neles para ver ah, como que eu pensava, o que que eu escrevia. Talvez esse vídeo ele nem vá pro ar, mas vamos ver, né? Eu gosto de falar assim porque eu penso que no futuro eu vou assistir isso de volta, ou a minha filha vai, ou talvez você vai e você consiga extrair alguma coisa de interessante disso aqui. Pode ser só um devaneio, né? Achar que estou falando com alguém, mas eventualmente alguém vai assistir isso. Então, esse livro aqui, esse diário que na verdade foi lá em 2021, olha só, 3 anos. Transformar a vida das pessoas. O objetivo, só podemos cobrar por aquilo que sabemos que irá gerar valor na vida das pessoas. Isso aqui tem a ver com trabalho. Acho que esse aqui é o que eu usava mais durante o trabalho. É um pedaço da música aqui do Chorão, do Charlie Brown. O- Não, na verdade não, esse aqui é outra coisa. É, tem um pedaço aqui da música daquele pessoal, acho que é da banda 1 Quilo, One Kilo. O tempo mostra a nossa direção. Verso, verso meu universo, peço que entenda meu mundo. Tô vivo e quero viver, ensinar e aprender. Senti saudades de hoje. Interessante, né? A música ela nos conecta de alguma forma. Ah, esse aqui já é outra coisa, já. Sentir dor é inevitável. Sofrer é escolha sua. Nossa, como eu era meio arrogante, velho. Unificação de algumas órbitas. Ah, isso aqui é unir alguns times. Tem bastante desenho, eu gostava de desenhar, tipo assim, entrava nas reuniões e ficava fazendo tipo algumas coisas, tipo, rabisco assim. Acho que me ajudava a me concentrar mais. Tamanho do estado. Cara, eu gosto bastante de geopolítica, de macroeconomia, tá? Isso aqui, putz, isso aqui é bastante da minha visão política, geopolítica do mundo, então acho que não interessa tanto. Aqui eu conheci alguns dos representativos da Binance dentro do Brasil. Eu tenho uma visão um pouco liberal sobre economia relacionada a criptomoedas e tal, como a gente deveria utilizar nosso dinheiro. Ah, e eu conheci algumas pessoas que trabalham na Binance no Brasil, lá em São Paulo. Acabei anotando algumas coisas. Mentorias. É, acho que esse vídeo ele não vai pro ar. A não sei que eu tire alguma lição de interessante daqui. Mas esse é o processo criativo de algumas coisas, né? Às vezes a gente tem que fazer algo monótono, ou a gente tem que mergulhar no passado, mergulhar em algumas coisas para se tornar criativo. Geralmente no frio a gente se torna bem criativo, né? Acho que no verão, igual até que tá quente, a gente quer se dispersar, né? Eu passei essa semana com a família na praia, que aliás é aqui no final da rua. Muito, muito privilégio poder ter a praia aqui no quintal de casa. E aí a gente acaba querendo sair, sabe? Tipo, dispersão. Focar nas casas em grupo. O cara entra em reunião em grupo, tipo, tipo, eu mesmo gosto de ficar zoando, tipo, eu sou tipo o bagunceiro dentro das calls de grupo. Comunicação interpessoal. E olha que eu já tive que gerenciar muita call em grupo, cara.
comunicação interpessoal, focar mais, não ser multitarefa. Nessa época eu lembro de rolar algumas discussões assim, o pessoal fala, pô, quando você é multitarefa, no final você não consegue fazer nada direito, né? E eu sou um cara generalista, tipo, eu gosto bastante de estudar, tipo, coisas variadas, assim. Eu sou um cara bem curioso, inclusive. Notification Model, não deve ter a própria. Isso aqui é estudando conceitos de programação. Pages Protected. Ah, isso aqui. Bom, não faz sentido. As minhas anotações elas são bem dispersas, assim. Mas eu acho que isso que é interessante, é tipo, eu consigo bater o olho aqui e eu consigo ver coisas do passado, coisas que eu escrevi. E você não necessariamente tem que escrever coisas que façam sentido, é a mesma coisa que esse vídeo. Ah, isso aqui é senha de carteira de criptomoeda, tipo, não deve ter nada aqui, tipo, eu anotando comprar, eu anotando os tokens que eu tinha que comprar, assistindo vídeo de canal de YouTube de criptoblogueiro e, ó, anotando assim de frente. É muito engraçado isso, cara. Bom, parece que não tem muita coisa interessante aqui nesse caderno. Foi mais ou menos a época que eu comecei a escrever. Então esse é o primeiro, acho. Esse aqui. Já começa na capa já. O cara escrevia na capa do negócio já. Deve ser algo importante. Crie o hábito de dizer não. Encontre recompensa negando maus hábitos. Don't bite more than you can chew. É, acho que é equivalente a não dê um passo maior que sua perna. Aqui eu estudo algumas coisas avançadas de tecnologia. A informação é a moeda de troca mais cara do mundo. Eu não gosto muito de ficar tocando o nome de empresa e de pessoas. ah, Justamente para não gerar talvez uma imagem negativa ou sei lá, tipo, às vezes acho que eu tendo a ser um pouco pessimista com algumas coisas. Mas em geral eu sou bem grato, então tipo, eu tento também não expressar muito, falar o nome das pessoas porque às vezes eu posso esquecer o de outras. Geralmente tem pessoas que elas vão se destacar mais na tua jornada, então eu tento não falar porque aí eu não. Talvez se a pessoa for assistir, ela não fique, pô, magoada, pô, Bruno não falou meu nome, tipo. Mas muita gente, tipo, pô, que é importante, tipo, eu gostaria de fazer um vídeo assim, tipo, falando sobre. Ahn, Essa aqui não é um epitáfio, né? Aqui é documentação, estudo de API. Aí no meio de um estudo de API tá, o cara escreve, tipo, diarreia. Ah, cara, que idiota. Nossa, esse caderno ele tá bem judiado, cara. Projeto Inge. Ah, tá. Bom, alguns projetos de mineração. Make Swift drag and drop. Minha assinatura. Fazendo rúbrica. E algumas páginas vazias. Tem um caderno novo. Esse aqui é o novo. Bom. O novo já começa com alguns estudos binários. Aristóteles foi o pai da lógica. Blaise Pascal, criador da primeira calculadora. George Boole, o criador do The Laws of Thought.
Foi o criador da lógica booleana. Ali melhorou vários conceitos. AND multiplicação, OR é soma, NOT. São operadores básicos para criar portões lógicos, né? Te amo, mãe. Tava apaixonado aqui em algum momento pela minha mãe. Expressando coisas, sentimentos. Vamos lá. Blood Solution. Bot. Trabalho. Reuniões. Estudo de blockchain. Armas de guerra geopolítica. Vamos pular isso que não é interessante falar sobre isso. Estratégias de economia, padrões gráficos, neurobanks. Redes, blockchain, não. Sabedoria carnal versus sabedoria espiritual. Isso é interessante. É um tipo de sabedoria extraordinária. Medicação é apenas uma bengala. É uma coisa interessante. Tem que falar uma hora sobre problemas com medicações, com drogas. Falar um pouco sobre experiência com isso, sobre vida após isso, enfim. A mente não é carnal, o homem maduro é espiritualizado. Nossa. De forma geral, o homem como representante da espécie, né? Mas o homem ser, não sexo. Estrutura do pensamento. Ritmo, estrutura, conteúdo. Bom, não opere notícias. Reconhecimento. Estudo sobre branding, empresas, divulgação e otimização. Isso aqui é quando eu tentei fundar uma empresa voltada para o mercado imobiliário. Putz. Interessante, mas me deu bastante dor de cabeça. A gente tem que se enfiar em coisas que a gente gosta de fazer. Tipo, às vezes a gente se coloca em algumas situações que situações que não dão muito prazer pra gente. Tipo, agora isso que eu tô fazendo. Fiquei pensando, cara, tem que gravar alguma coisa de aniversário. Calma, cara, tem solução. Tá escrito bem grandão. Já tem algum momento de ansiedade ou de angústia, alguma coisa. Ou talvez passei por isso e tipo, escrevi sem um momento. Ser sincero consigo mesmo. Aí eu tenho cachorros, tenho 3 cachorros hoje, são bem grandes. São frutos e filhos de uma cadela que eu resolvi adotar há alguns anos atrás. E eles são bem bagunceiros, eles ficam por aí. Enfim, interessante, né? Tipo, uma escolha que você faz em um determinado momento da vida, tipo, acarreta e afeta no desenvolvimento todo de uma geração, seja de cachorros ou de seres humanos, né? Isso que eu até escrevi aqui, deixa eu ver. Meus cães são fiéis a mim, mas o eu
que eles conhecem e são fiéis não tem a ver com as palavras que pregam, mas sim com as ações que tomam com eles. Um pouco de correlação com o mundo humano, né? Aqui alguns estudos bíblicos. Coisas controversas. O que acontece quando você tem um produto e prefere ou opta por não vender? Só cabem duas coisas no seu bolso: dinheiro e ego. Eu não preciso mais do que um salário para te ajudar a resolver seus problemas. Estava escrevendo algumas coisas relacionadas à economia e como eu poderia ajudar outras pessoas. Quanto mais ansioso, mais inteligente, ignorante, a pessoa se torna. A autopercepção do ser inteligente te faz ignorante. Seja sincero com o seu grau de inteligência, mas o mesmo com o de ignorância. A gente sabota às vezes, né? A gente às vezes pensa, tipo, sou muito inteligente, sou capaz de arrastar uma multidão e fazer algo, tipo, muito grande e no final a gente tá cego pela ignorância, né? A certeza, ela é uma espécie de ignorância. A gente não pode sufocar o nosso ego. O ego, ele é uma coisa importante. Já tive alguns problemas, inclusive, acho que não chegou a ser uma despersonalização. Mas eu já tive problemas de ansiedade até acho que por síndrome do impostor, assim, por querer tirar o meu ego, assim, tentar, tipo, ser uma pessoa muito humano mesmo. Talvez esteja nem na essência do ser humano, mas, tipo, de, de afogar, assim, sabe? Tipo, os meus sentimentos para focar nas outras pessoas e querer fazer, tipo, muitas coisas, mesmo que underground. Isso te faz mal, de certa forma, sabe? Eu sou um cara. Eu sou um cara, assim, meio arrogante, assim, às vezes, da forma que eu falo. Eu tenho que balancear isso de vez em quando, mas eu entendo que se eu tirar muito isso, sabe, assim, eu acabo não sendo eu. Não posso. Eu não posso afagar demais, sabe? Tipo, quem eu sou. E às vezes ser arrogante, ser uma pessoa assim, ou mais casca grossa, assim, mais dura, às vezes é uma coisa boa. Mas você não pode ser a todo tempo com as pessoas que estão ao teu redor. Para tudo existe um balanço, né? Um equilíbrio perfeito. As coisas elas têm um porquê. Trazer a união por meio dos laços de sangue. Aqui sou eu fazendo alguns planos para a construção de casas, unir a família. Trabalho. Essa frase aqui é interessante. Erro novo versus erro velho. A gente nunca perde, né? Tem alguns clichês, algumas frases clichês, mas se a gente parar pra olhar, o clichê ele é um padrão, né? Que foi muito repetido por muito tempo por algumas pessoas. Então, se é um padrão, serviu para a vida de outras pessoas. E assim como eu, você que talvez esteja me assistindo, ou eu mesmo, nós somos seres humanos, então nós somos da mesma espécie. Até que se confirme que a gente não seja, a gente vai passar por problemas semelhantes. Então, enfrentaremos situações semelhantes. E aí, dentro desses clichês, dentro dessas frases, dentro de passagens bíblicas, de livros, ah,
fictícios, a gente vai ver tramas e dramas de coisas relacionadas ao nosso ser. E isso faz com que a gente, através desses clichês, através desses padrões, nós entendamos por experiência própria de cada um qual que é o sentido da vida. Para algumas pessoas não existe sentido, né? Eu, na maior parte do tempo, eu tento achar que o sentido é a gratidão. Eu, eu tendo a ser grato por tudo que eu faço. Eu tendo a ser grato pelo presente, né? Por mais que pela forma como eu me expresso, eu não consigo, tipo, na maior parte do tempo, como eu tô desse jeito, eu não consigo mostrar isso de fato através de palavras, sabe? Sou um cara muito one-on-one, tipo, talvez na conversa, igual eu tô fazendo aqui, conversando num modelo, tipo, como se eu estivesse falando com uma pessoa que tá me escutando. Ah, funciona melhor, né? E acho que é por isso que, tipo, alguns youtubers, algumas pessoas, elas tendem a fazer bastante sucesso. Porque elas são boas para falar no one-on-one, e aí é uma lógica de dados que a gente utiliza, mas existem regras de relacionamento, né? Então, tem um para vários, ou N, uh, N para N, vários para um, né? Só, eu acho que olhando dentro dessa perspectiva, algumas pessoas conseguem falar para várias pessoas, mas de uma forma que o one-on-one aqui, tipo, funciona muito bem. Então, eu consigo me conectar com quem está me escutando, com você, mas você que está escutando entende que existem N pessoas que estão escutando outra pessoa. Eu acho que é por isso que eu decidi começar a gravar algumas coisas, né? Eu entendo que, mesmo que seja no one-on-one, vão ser várias pessoas que vão ser afetadas, e isso é uma questão de tempo. Tudo é uma questão de tempo, tudo são fases, tudo são momentos, né? As coisas elas são bem efêmeras, tendem a passar e mudar com o tempo. Eu não existia há 26 anos atrás. Você não existia há 100 anos atrás. Acho que para a maior parte das pessoas isso funciona bem. Mas daqui 100 anos, tomara que a gente ainda esteja vivo. Pela perspectiva olhando para os padrões passados, não estaremos. Mas uma das formas de você se imortalizar dentro disso, seja criando uma sabedoria espiritual, seja você gravando um vídeo para eternizar a tua consciência, a gente ainda vai estar vivo. Por isso que eu acho que as coisas têm um significado, elas têm um motivo, elas têm um objetivo. Armas do poder. Interessante falar sobre isso. Eu tenho 2 livros nessa estante aqui. Deixa eu ver. Poder e alta performance. Não. Putz. Tá apagadinho. Esse. Deixa eu colocar aqui. E esse aqui. Vamos lá. Existe esse livro, 48 Leis do Poder. E aí essa é a edição completa. Ele é bem grosso, grande, cheio de páginas e palavras. E esse aqui, que é a versão resumida dele, é a versão concisa. Tem uma diferença entre essas duas versões. Claro, ele vai contar de uma forma
sintetizada, né? Ele vai fazer uma síntese do que seria esse livro. Mas esse livro maior aqui, ele, se a gente parar para ler ele com um olhar de entender a história, entender a mente do autor, a gente percebe que esse livro aqui, ele é um livro de história. Assim como, por exemplo, eu olho para a Bíblia como um livro de história. Claro, tem uma importância muito maior, nem se compara, né? E ela não é um livro, ela é uma coletânea, né? Tem vários livros ali dentro, várias passagens de várias outras pessoas. Esse livro grande, em relação à versão concisa dele, ele tem de forma estruturada a passagem e a história de várias pessoas. E aí, de uma forma estruturada, né? Ele fala aqui, deixa eu pegar, por exemplo, um capítulo. Lei 3. Oculte suas intenções, né? Aí ele vai ter, tipo, algumas coisas aqui, por exemplo, julgamento, que ele explica de forma breve qual seria a lei. Aí ele fala, ó, parte 1, lei transgredida, interpretação sobre a lei transgredida, a lei observada e a interpretação da lei observada, que seria tipo alguém que aplicou de certa forma na história a lei. No caso da lei transgredida seria alguém que dentro dessa lei, né, dentro dessa passagem, alguém que transgrediu a lei, né, alguém que cometeu o que não deveria, em tese, cometeu o contrário, fez o contrário do que a lei do poder em tese falaria, né, para fazer. E aí fala sobre as chaves do poder, que é como a gente pode, tipo, utilizar isso. Só que é interessante, porque esse livro aqui, se eu não me engano, acho que eu ganhei de presente ou eu comprei. Mas vamos colocar que eu comprei. E aí eu comprei pela mesma razão, mas porque ele é bonito e tal, mas pela mesma razão que alguém compraria esse aqui. Que é o quê? É igual aquele cara que compra Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você compra, se você ligar a tua mente, você vai perceber que você está querendo comprar porque você não está satisfeito com alguma situação ou com algum tipo de relacionamento que você tem com seja pessoas do seu trabalho, uh, pessoas ao redor da tua família, relacionamentos, enfim. Você tem um problema de interação com pessoas e o problema está em você. Então você tenta, dentro disso, comprar um conhecimento, adquirir um conhecimento que vai te dar isso de forma sintética. Porque você vai se relacionar com pessoas, mas não é de forma natural. E a gente percebe que tem pessoas que conseguem se relacionar com outras pessoas. Eu mesmo tenho uma irmã que é assim. Cara, que é natural, tipo, é uma pessoa meiga, sabe? A pessoa cativa outras pessoas por ser ela, sabe? E aí algumas pessoas elas precisam, tipo, adquirir isso dessa forma assim. E aí o que eu vejo? Hoje eu olho para esses livros e eu penso, cara, tem bastante coisa aqui, sim, bem poderosa, bem. Uh, pode ser usado para o mal, mas tem bastante coisa aqui que, por exemplo, ao meu ver, eu usei para o bem, né? Só que a diferença, por exemplo, se você olhar para a estante de uma pessoa, tipo, e hoje em dia a estante da maior parte das pessoas são as redes sociais. Quando você olha dentro da estante dela, das coisas que ela posta, você consegue, de certa forma, isso é um pré-conceito, né? Você consegue extrair daquela pessoa tudo sobre a vida dela. É por isso que a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente posta, né? Com a forma como a gente interage dentro das redes sociais. Porque isso pode, tipo... A gente pode, de certa forma, colocar a nossa vida aos montes para as outras pessoas, e isso, por uma questão energética, pelo menos eu acredito assim, não é uma coisa muito boa, porque de certa forma mostra que você tem a necessidade de atenção, né? Você sente falta ou insegurança, ou você quer receber um feedback de alguém, você precisa de atenção externa.
Eu tô calculando aqui que mensagem que eu vou tirar disso, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta, porque geralmente isso demonstra muito mais quem você é, certo? Porque as redes sociais, elas mostram, tipo, o teu perfil, ele mostra coisas sobre você. E aí você vai tentar mostrar um padrão de vida ou algo que às vezes não é você 100% do tempo. Igual, por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo. Ah, hoje é dia do meu aniversário, mas eu não tô em festa celebrando 100% do tempo, sabe? Tipo, eu acho que não deveria ser assim a maior parte do tempo para as pessoas. O cara, eu até botei o microfone de lado aqui, eu tô falando pra câmera, mas eu tô esquecendo de falar no microfone, né? Imagina se eu falo tudo isso e não tem áudio. Vou ter que aprender a ler lábio ou usar alguma inteligência artificial para fazer isso pra mim. Bom, isso mostra o que tem na tua estante, né? E isso às vezes não fica muito bem, dependendo da pessoa que te observa. E hoje em dia a gente tem pessoas bem observadoras, não te ajuda muito isso, sabe? Mas enfim. Ah, eu acho que eu vou pegar, eu vou tirar esse vídeo e vou fazer um, um resumo, né? De coisas que eu aprendi. E aí eu consigo unificar tudo ao longo de 26 anos e aí colocar isso expresso em um vídeo resumido. Eu acho que fica mais fácil de consumir. Mas eu acho que é isso. Esse vídeo eu vou fechar aqui e aí eu vou escrever algo. Eu vou produzir algo que consiga passar um conhecimento, algo de fato, para que fique fácil a interpretação. Tchau.